Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu acredito que só estejam tem a Amanda, Carol, que só tem mulheres basicamente aqui. Falando muito bem-vindas por causa disso. Então, esse evento chama Iniciação ao Tarô. Acho que deve ser a quinta ou a sexta vez que eu tô dando ele. Eu já dei, as primeiras vezes que eu dei ele foi em 2018, depois eu dava ele presencial em Dublin, 2018, 2019. Aí com 2020 eu comecei a fazer esses eventos online. Eu dei várias vezes como live no Instagram e no YouTube. Aí agora, essa vez, eu estou testando ele de não fazer nenhum anúncio nem nada para ver como que vai acontecer de fazer esse evento. Enfim, é um evento muito legal, basicamente uma introdução, literalmente, ao tarô para quem nunca teve contato, para quem quer ter um guia, quem tem algum contato com o tarô, mas não sabe onde começar, tem várias dúvidas, enfim. Então, é para clarear várias coisas. E também deixando avisado já. Tem um curso que eu vou abrir também, uma turma de tarô, que dura, é um curso de 3 meses, para quem quiser também depois, enfim, mas eu vou falar lá pro final, enfim, depois eu colocar mais informações nos grupos se você tiver interesse. Mas é claro, nada disso aqui é pago, tudo isso é gratuito, só para deixar muito claro aqui. E para começar, né? Quando a gente fala de tarô, quando acho que tarô, astrologia, falar sobre signos, enfim, acho que é uma coisa muito popular. Várias pessoas quando começam a gostar de algo ligado com o ocultismo, com ciências ocultas, acho que o tarô e a astrologia é o primeiro contato que a gente tem, ou a numerologia, né? Que é um dos primeiros contatos. E acho que essa curiosidade nossa de ser humano, de tentar querer descobrir respostas, ela vem de algo natural. Eu acho que quando nós paramos de querer saber coisas sobre o futuro, eu acho que quer dizer que a gente está morrendo, a gente está falecendo, alguma coisa dentro de nós já não tem muita esperança na vida. Então, querer buscar respostas, tanto sobre a nossa vida, pode ser nossa vida amorosa, trabalho, até coisas que estão ligadas, coisas que vão acontecer no mundo, é algo natural de ser humano. Então, se você parar de querer saber coisas do futuro, pode perguntar para você mesmo, deve ter alguma coisa meio desalinhada aí dentro de você no momento, se não querendo saber nada sobre o futuro. E dessa curiosidade de querer entender a nossa ligação com o futuro, o que está acontecendo, ou tanto entender mais coisas, ter mais respostas sobre o momento atual, é que o tarô ele se começou a se desenvolver. O tarô, a astrologia, muito, muito antes do tarô, enfim. Sendo muito honesto, não existe uma muito honesto assim, porque eu acho que eu já estudo tarô faz uns 15 anos. Não existe de verdade alguém que fala, o tarô é uma coisa que surgiu lá no Antigo Egito, ou o tarô é uma coisa que surgiu lá no século XII. Tem uma dúvida da onde surgiu de verdade o tarô. Tem uma coisa muito que acontece muitas vezes em qualquer coisa que é ciências ocultas. Ciências ocultas é a gente qualquer coisa que estuda o que está invisível. Então, astrologia, cabala, runas, tarô, vidas passadas, enfim, tudo isso são ciências ocultas. E muita gente, quando escreve alguma coisa, pode ser uma coisa que escreveu agora, ou escreveu, tipo, há 300 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, eles usam uma coisa chamada recurso da antiguidade. Eles falam, segundo o Antigo Egito, ou imperador não sei o quê, ou segundo um sacerdote de não sei quem, lá da Suméria, da Mesopotâmia. Então, é como se eles tirassem o nome deles da importância de falar de uma técnica, de falar de uma coisa, para falar que é uma coisa muito antiga, para que as pessoas acreditem em algo, né? E o tarô é uma dessas coisas. Vários textos de tarô, eles falam, o tarô foi descoberto no Antigo Egito, o tarô de Thoth, que é um dos deuses, enfim, os sacerdotes que eram do templo de Thoth, criaram o tarô, as lâminas, enfim, mas nada disso é comprovado, na verdade. Então, a gente não sabe exatamente de onde que o tarô surgiu. Acho que tem várias coisas muito claras lá no século XII, de uma coisa parecida com o tarô, quando a cabala começou a se desenvolver. Depois, no século XV, tem várias coisas também históricas que parecem muito como a gente vê o tarô hoje. E ele foi se desenvolvendo. Lá no século XVII, com certeza o tarô, alguma coisa muito parecida com o que a gente vê hoje de tarô, já existia. Bom, e da onde que surgiu pelo menos a minha curiosidade de começar a estudar o tarô foi que quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu sempre fui um adolescente meio místico, tinha muitas dúvidas sobre a vida, tinha muita dúvida sobre que profissão que eu ia seguir, onde que eu ia chegar, o que eu ia fazer, muitas dúvidas amorosas também. Então, e o tarô foi uma coisa que sempre me fascinou. Eu lembro que tinha um filme que eu assistia na sessão da tarde, que para quem é de Portugal não deve saber o que que é, mas passava
que era alguma coisa da sorte, que duas mulheres trocavam a sorte. Tinha um pedaço desse filme que uma delas ia numa festa e ela consultava uma taróloga. Eu sempre lembro das cartas que essa taróloga ela mostrava, e ela falava da mudança da sorte dela, enfim. Então, todo esse simbolismo das cartas, de alguma forma, sempre me fascinou, e eu sempre tive uma ligação aí com o tarô. E o tarô foi, antes mesmo de eu começar a estudar astrologia, era alguma coisa que eu já tinha uma ligação, já tinha feito uns cursos, já tinha cartas, enfim. E eu fui desenvolvendo cada vez mais, fazendo mais cursos, aprendendo mais, lendo mais livros. E, e aí, em 2016, basicamente, foi quando eu resolvi começar a atender profissionalmente, tanto como astrólogo, tanto quanto tarólogo. E é isso, e é isso por enquanto, e é isso daí. E bom, e quando a gente fala de tarô, tem uma dúvida muito grande. Uma de vocês já falou que eu tenho oráculos, não tenho tarô, então uma de vocês já sabe pelo menos a diferença entre tarô e oráculos. Muita gente acha que tarô é qualquer coisa que tenha cartas, enfim. Eu tenho aqui comigo, tipo, isso aqui é um oráculo, isso aqui é um tarô, isso aqui também é um tarô, enfim, eu tenho vários baralhinhos aqui. E como que a gente sabe a diferença? O tarô, ele sempre vai ter 78 cartas. Sempre. Gente, se a minha internet começar a falhar, se começar a ter alguns probleminhas, só me avisa, coloca no chat, manda uma mensagem, enfim, só para eu saber que tá tudo certo, né? Já apareceu uma notificaçãozinha aqui para mim. Enfim, então o tarô sempre tem que ter 78 cartas. Sempre, sempre, sempre. O tarô, ele sempre vai ter 22 cartas que a gente chama de arcanos maiores, que são as cartas que a gente mais conhece. Tem a carta, por exemplo, a carta dos namorados, que é muito famosa, a carta da imperatriz, a carta do louco, a carta da morte, a carta do diabo, né? As cartas que têm um desenho específico, que tem um número, né? O nome, elas são o que a gente chama dos arcanos maiores, que são essas cartas aqui, que elas têm o número delas e ela tem os nomezinhos, né? O tarô sempre tem que ter 22 dessas cartas. Então, 21 arcanos maiores com o número, de 1 a 21, que vai desde o mago até a carta do mundo. E tem a carta zero, que é a carta do louco, que ela pode estar tanto no começo, pode ser a carta zero, ou ela pode ser a carta 22. Ela sempre vai aparecer como a carta zero, mas ela, quando a gente pensa na cronologia do tarô, onde começa, onde termina, essa carta do louco, ela pode estar em qualquer um dos dois, no final ou no começo, não importa. Então, o baralho de tarô tem que ter isso. E, além disso, o baralho de tarô, ele também vai ter as cartas a carta da corte, que são os reis, as rainhas, os cavaleiros, os pajens. A gente tem 4 cartas da corte para cada um dos naipes. E a gente vai ter, além das cartas das corte, a gente vai ter a carta 1 até a carta 10, do As até o 10, de cada um dos 4 naipes, né? Então, aí, o tarô, ele sempre tem que ter essa estrutura. Então, tudo que a gente vê, por exemplo, isso daqui que está na minha mão, que eu falei que é um oráculo, né? É um oráculo de astrologia, que tem, por exemplo, tem os signos, tem os planetas, tem as casas, os elementos, né? Só que tem 58, 56 cartas, né? Isso aqui não é um tarô, de forma nenhuma. Isso aqui é um oráculo. E um oráculo, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser, por exemplo, você pegar uns pedaços de pauzinho, fazer uns desenhos neles e, tipo, cada um deles tiver uma intenção. Isso aí já pode ser um oráculo. Um outro oráculo que eu gosto muito são as runas, que são esses pedacinhos aqui de madeira. Eles podem ser feitos de cristal, de ossos, de concha, enfim. E cada um deles tem um símbolo, que eles significam algo. Cada uma das runas está ligado com uma simbologia, está ligado como se fosse tem uns mitos atrás de cada um dos símbolos. Então, o oráculo pode ser qualquer coisa que a gente pode usar. Tem um oráculo que a gente pode usar a maioria dos oráculos são usados para entender o momento, o que a gente está passando, entender o futuro, né? E o tarô a gente também pode usar para a mesma coisa, entender o momento, entender o futuro, enfim. E a diferença é que o tarô tem muito mais literatura, é muito mais forte, tem muito mais gente estudando, por ter muito mais gente estudando, muito mais gente usando por muito mais tempo. Esse oráculo que é estruturado como tarô, a gente tem muito mais conhecimento, a gente tem muito mais por onde estudar, por onde começar, porque a gente já tem muita coisa anotada sobre o tarô. E isso é uma das principais coisas assim do que é o tarô. E o tarô, tem gente que pergunta, tá, eu posso usar o tarô
para mim, porque tem quando a gente muita gente quando começa a estudar o tarô, perguntar, será que eu só posso usar o tarô para as outras pessoas? Tem coisas que eu posso perguntar, tem coisas que eu não posso perguntar. Olha, quando eu comecei a estudar o tarô, ciências ocultas, eu tinha vários conceitos ligados de espiritualidade, de religião, várias ideologias que eu tinha um alinhamento muito forte, principalmente do kardecismo, da Umbanda, do Candomblé, enfim. Aí, quanto mais eu fui evoluindo lá, mais eu fui atendendo pessoas, mais eu fui entendendo, eu me desapeguei de várias coisas. Então, hoje em dia, eu acredito que não tem o que você não pode fazer com tarô. Também não tenho, eu estou trabalhando com uma entidade, com um anjo da guarda, com um guia, também nada disso. Você pode acreditar no que você quiser. Se você quiser, que se isso for uma coisa importante para você, usa, se é uma coisa que dá uma confiança para você. Se não for, não precisa. Para mim, hoje em dia, nenhuma ciência oculta, ela precisa ter uma ligação com nada místico, esotérico, religioso. Quanto mais livre de tudo, eu acho melhor. Eu acho que as coisas elas fluem melhor. Mas não quer dizer que de vez em quando eu também não acenda uma vela, eu não medite, eu não me conecte comigo mesmo, né? Não quer dizer que eu não faço tudo isso, que de vez em quando eu acho que é importante, também faço também. Mas estou falando para vocês que não precisa, é uma coisa necessária, né? E para quem aqui não tem um baralho, quando você vai escolher um baralho ainda, né? O que que você pode fazer? Se é o começo do seu contato com o tarô, eu sempre recomendo às pessoas para você escolher um baralho que ele tenha imagens, né? Tem sistemas famosos de tarô. Os dois mais principais são os baralhos europeus. O principal que vem, o de Marsella, que é o baralho que só vai ter imagem as primeiras 22 cartas, e as outras cartas, né, todas as 58 cartas, elas vão ter números só, né? Isso daqui, se você sabe numerologia, é uma coisa boa. Se você não sabe numerologia, não tem por que você comprar um baralho de tarô que só tenha imagem nas 22 cartas e as outras não tenham imagem nenhuma. Então, o ideal é você comprar um baralho de tarô que seja desse sistema aqui, que é o tarô do Rider-Waite, que é feito por o Edward Waite. Ele é um ocultista famoso do século XVIII, século XIX, enfim, e quem desenhou tudo é uma outra ocultista famosa que chama Pamela Smith, que ela é bem famosa não só pelos desenhos do tarô, mas outras contribuições que ela tem para ciências ocultas, enfim, no geral. Então, o que eu mais uso, quer dizer, o que eu mais não, o que eu uso basicamente desde sempre é esses sistemas de tarô que eles têm imagens. Tem um outro baralho que é famoso, sem ser o do Waite, que vocês também podem gostar. Talvez se vocês gostam de mitologia grega, romana, vocês podem gostar. É esse daqui que é o tarô mitológico. Esse exatamente que eu tô segurando, foi o meu primeiro baralho de tarô, sabe? Isso aqui vai fazer uns 16 anos já, e já tá bem, por enquanto, ainda tá sobrevivendo. E se você tem conhecimento sobre heróis, deuses, deusas da mitologia romana, grega, pode ser interessante você usar esse baralho aqui, que é o baralho mitológico, porque vários deles estão contando histórias famosas da mitologia grega. Por exemplo, eles contam a história da, da Io, do Eros, que é o filho da Afrodite, da Psique do Eros, quer dizer, enfim. Então, do Midas, tem várias coisas famosas que eles aparecem no baralho do tarô mitológico. Tá. Então, para começar, sempre busca isso, um baralho que tenha imagens, né? Tem uns baralhos de imagens que tem, tipo, tem um monte de fada, princesas, tem umas coisas muito angelicais, assim. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que não é uma coisa muito interessante também, porque o tarô tem que ser uma coisa neutra. Você tem que olhar para a carta, você tem que pegar o feeling dela. Se você comprar um baralho que ele seja temático, tipo de princesa, alguma coisa assim, ele vai ser muito, o viés dele vai ser muito embelezado. Então, várias mensagens que você receber do tarô, que seriam mensagens mais sérias, mais certeiras, assim, você já ficaria, a mensagem já estaria meio corrompida com essas imagens muito boazinhas de forma assim, de uma forma, né? Então, tenta buscar um baralho mais neutro. É uma coisa interessante e boa quando a gente começa a estudar o tarô. E tá, então de escolher. E uma outra coisa, aí depois que você vê esses baralhos neutros, pelo menos, tem várias lojas assim que a gente pode ir, que vendem tipo coisa de tarô, astrologia, enfim, cristais às vezes, que eles têm tipo aquelas estantes com vários baralhos, né? Uma coisa que eu gosto muito, quer dizer, eu já não, já não faço mais faz uns 2 anos, porque eu prometi pra mim mesmo que eu ia parar de comprar baralho de tarô, que eu já tenho acho que uns 36, então eu parei, porque não estou, não estou precisando mais.
Mas uma coisa que eu fazia, era ir nessas lojas, olhar para as estantes, falar, tá, qual é o baralho que eu estou sentindo uma conexão? Aí eu vou lá, escolho o baralho que eu estou olhando, ele parece que tem um destaque para mim, eu vou lá e pego o baralho da estante. Aí você vê se é um baralho que tem imagem, se tem 76 cartas e tudo mais, que é a estrutura do tarô. E bom, é um jeito que você pode usar para você escolher as cartas do tarô também. Tô só vendo se eu acho um que aparece um negocinho. 76 cartas, não, 78, desculpa. 78 cartas. E bom, aí, tá. E uma outra coisa que eu acho que é importante, antes da gente começar a falar mais do tarô, das cartas, enfim, é se precisa de intuição para ler as cartas. A resposta simples é sim, precisa de intuição. Mas a outra resposta é: todo mundo tem intuição? A resposta é sim também. Mas assim, tem gente que igual tem gente que pode nascer com uma aptidão artística mais aflorada, por exemplo, tem gente que pode nascer com um talento, ouvido absoluto, tem gente que pode nascer com uma aptidão de conseguir desenhar melhor, enfim. Mas todo mundo nasce com tudo, né? Se a gente, mesmo pessoas que não tocam um instrumento bem, pessoas que não são boas em matemática, se elas treinarem, continuarem, se tiverem manterem um foco, um direcionamento, tiverem uma responsabilidade com aquilo, elas podem ser boas nessa coisa que elas eram ruim. A intuição é uma coisa que todo mundo tem esse contato, como se fosse o nosso, como se fosse um contato com o que tá invisível, uma coisa que avisa a gente. A intuição, ela tá ligada com a nossa ansiedade, né? Quando a gente tem ansiedade, claro que tem níveis, né? Tem ansiedade que precisa de realmente de tratamento, e tem ansiedade que ela tá avisando você de alguma coisa. E a intuição, ela tem isso também, ela tá avisando você de alguma coisa. Claro que tem várias coisas que a gente pode explorar, é, a gente pode ter mais conhecimento sobre a nossa própria intuição, entender os nossos sinais, né? Mas é com o tempo a gente vai desenvolvendo isso. Então, não é tipo, eu não tenho intuição, não posso ler o tarô. Nada disso, porque o tarô você pode estudar, você pode aprender, né? É muito. Quando a gente vê uma carta do tarô, por exemplo, essa carta aqui, que é o 10 de espadas. Quer dizer, que é um 9 de espadas. Essa carta aqui é de um baralho específico que chama Before Tarot, mas essa carta você tá vendo, ela tá contando alguma coisa, né? Tem uma pessoa que tá deitada, tem 9 espadas em cima dessa pessoa. Essa pessoa, ela tá deitada, parecendo que ela pode estar ela pode estar em coma, quem sabe, ela pode tá pensando, as espadas têm sangue, né? Ela pode estar tendo um pesadelo, enfim. Então, alguma coisa isso já está contando. Claro que é muito importante a gente saber o chaves do significado, do simbolismo das cartas. Quando a gente estuda o tarô mesmo, a gente vai desenvolvendo e aprofundando mais nisso. Mas só de você ver uma carta de tarô, essa carta já está contando uma história, ela tem uma imagem, enfim. Então, a sua intuição, ela vai falar uma coisa para você, ela vai meio que apontar alguma coisa. Você olha para a carta e devaneia para tentar responder a, a resposta, tentar responder a pergunta aí que você fez ou a sua dúvida, enfim. Então, sim, a gente precisa da intuição, mas é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo pode desenvolver. Então, não é algo, uma coisa que vai evitar que eu estude o tarô, desenvolva o contato com o tarô, não, nada disso. E bom, aí, uma coisa muito importante também, quando a gente começa a ler o tarô, é muito importante saberem dessas pequenas regras aqui. Quando a gente quando a gente pega uma carta, não é só você pegar o baralho e pensar, tipo, ele responde uma coisa. Quando você for tirar uma carta, você tem que ter uma intenção clara. Todas as cartas que você tira no tarô, você precisa saber o que que ela vai significar. Por exemplo, tem uma carta que ela pode representar o passado, o que que tá antes, que informação que é importante para eu entender essa questão. Tem uma outra carta que pode significar o presente, o momento atual. Uma terceira carta que pode dar um conselho, pode dar um resultado do futuro, né? Então, todas as cartas que você tira do tarô, tudo que você pega o baralho, ela tem que falar alguma coisa, ela tem um porquê a mais, não é uma coisa aleatória, porque se você pegar cartas aleatórias, elas não vão, você não vai ter um direcionamento, você vai pegar uma carta aleatória, vai olhar para uma imagem e vai pensar, tá, o que que essa imagem ela tá querendo dizer? Ela tá falando do quê, sabe? Então, quando você pega uma carta do tarô, é importante que você saiba que essa posição, o que que essa carta ela significa, porque se não tiver isso, você vai ficar muito perdida, as coisas não vão ter um norte, não vão chegar a lugar nenhum, então é muito importante que você tenha isso, o direcionamento das cartas, das perguntas, né? Então, o significado das cartas,
não tem carta, no tarô não existe carta que é uma carta exatamente ruim, uma carta que é necessariamente boa. Isso não existe no tarô. Quando a gente tira as cartas, tem todas as cartas, elas podem ter um significado péssimo, muito negativo, destrutivo, ou elas podem ter um significado muito construtivo, muito benéfico, engrandecedor. Todas elas vão ter isso sempre, né? Mas o que que vai dizer que qual o significado que você está lendo? Depende da pergunta que você está fazendo e depende da posição que ela vai estar na tiragem, no jogo, né? Nessa aula aqui, eu vou falar de dois tipos de tiragem, que são bem simples, que vocês podem fazer, tanto vocês que têm tarô agora, tem tarô, quem vai comprar tarô ainda, enfim, vocês vão poder usar. É um jogo que chama Jogo da Decisão. São três cartas. E tem outro jogo que é um jogo da situação de relacionamento, que também são três cartas. São jogos que eu uso bastante. Eu, pessoalmente, eu uso tarô para basicamente sempre quando eu estou muito indeciso, estou numa encruzilhada da vida, preciso saber se vou para a esquerda, para a direita, que decisão que eu vou, basicamente. Eu uso tarô para me ajudar a decidir as coisas, tanto até para pensar em escolher, tipo, parceiros de trabalho, de aceitar algumas propostas ou não, de saber como que eu vou, o que que eu vou propor para alguém, enfim, que quer que eu faça alguma coisa, fale sobre um produto, enfim. Eu uso o tarô para me ajudar a direcionar, saber o que que a pessoa está mais próxima a aceitar ou não, enfim. E o tarô me ajuda muito a ter decisões mais assertivas, a saber o que que faz mais sentido, e me ajuda a me direcionar as minhas decisões para o caminho que faz muito mais sentido para mim. Para mim, quero saber o meu futuro, né? Onde eu quero chegar, onde que eu estou indo. E com certeza vocês podem usar o tarô para vocês também dessa forma. E bom, tá. Aí, tá. A gente já falou dessas regras que é muito básica, é muito importante saber. Cada carta tem que ter um porquê, um onde, muito importante isso. O da intuição, que todo mundo tem, mas a gente pode, cada vez vai aprendendo mais, né? É muito importante que a gente devaneie, a gente crie, a gente invente umas coisas baseado nas cartas que a gente tá vendo no tarô. Quanto mais a gente conseguir ter essa criatividade, esse contato aí com o nosso lado mais abstrato, nossa intuição, melhor vai ser as nossas interpretações. E quanto mais vocês treinam, mais vocês usam as cartas, melhor. Tá, eu vou começar a fazer um resuminho sobre os 22 arcanos maiores, mas antes que eu comece a fazer esse resuminho, é uma coisa muito importante. Vocês que querem ter um contato com o tarô, que vocês realmente querem usar essa ferramenta aí maravilhosa, incrível, esse oráculo incrível que é o tarô, tem umas coisas muito importantes que vocês podem fazer. Vocês podem, é claro, anotar as coisas, estudar cada vez mais as cartas, ajuda muito. Mas uma coisa que eu faço há anos, e talvez uma coisa que vocês podem começar a fazer também, é todo dia vocês podem pegar uma carta para o seu dia, sem fazer nenhuma pergunta. Você só tira uma carta sobre o dia, você só vê a carta. Às vezes eu faço isso à noite, tipo, antes de dormir, eu pego uma carta pro meu dia posterior. Ou às vezes eu faço isso quando eu acordo, aí eu tiro a carta pro meu dia de agora, né? Não importa se faz à noite ou faz no dia que você acorda, enfim, mas as duas dá certo. Não é pra você ficar vendo, você vai ver, se sair uma carta um pouco mais desafiadora, uma carta meio mais intensa, você pode esperar que alguma coisa um pouco mais intensa vai acontecer, mas isso é principalmente para você começar a ver se quando terminar o dia, quando você for tirar a sua próxima carta do próximo dia, você vai lembrar como foi o seu dia, vai pensar, tipo, talvez alguma coisa que aconteceu é muito similar ao desenho dessa carta que eu tô vendo aqui, para você anotar. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ter vocabulário para você interpretar as cartas, para você entender o que que você pode esperar, né? Tanto para você usar o tarô para você mesma, quanto usar para outras pessoas, se você quiser atender com o tarô, enfim. É essencial que você faça isso, essa prática de anotar todo dia. Uma outra coisa, mas é menorzinho também, você pode fazer umas fichas, por exemplo, quando eu dou um curso de tarô, até astrologia, eu falo para meus alunos eles fazerem fichas, para todas as cartas, para anotarem, por exemplo, essa carta tem esse tipo de esses significados, eu posso esperar essa carta, mas é importante escrever, porque escrever, acho que você já sabe, não, mas quando a gente escreve as coisas, o nosso cérebro ele parece que marca aquilo com muito mais essência, mais presença. Então, escrever é uma coisa que ajuda muito. Desenhar, se vocês desenham, é uma coisa que ajuda muito também a entender as cartas. Quanto mais contato tem com as cartas, melhor. Deixa eu só ver se eu estou com uns 22 arcanos aqui. Não, tá faltando um.
tinha separado tudo antes de começar, mas aí quando eu comecei a falar das cartas, eu juntei tudo, esqueci que eu tinha separado. Pronto. Tá. Só colocar isso aqui. Muito bem, né? Tá. Então, é, começando um resuminho de todas as 22 cartas dos arcanos maiores. Quando a gente fala desses 22 caminhos aí dos arcanos maiores, todas essas cartas aqui, desses arcanos maiores, eles são um símbolo, eles são um arquétipo maior que a gente tem na nossa vida. Nossa, esse daqui tá fazendo um reflexo muito grande. Mas enfim, essas cartas aqui, elas têm uma diferença grande dessas outras cartas, são os arcanos menores. Essas outras cartas aqui, por exemplo, isso aqui é o 5 de paus. Ela está dentro de um contexto. Todas essas cartas aqui, por exemplo, o 5 de paus, 5 de copas, 5 de ouros, enfim, elas têm um naipe. Os naipes, eles têm um elemento, eles têm uma força. O naipe de paus tem uma ligação com o elemento fogo, com a passionalidade, com as intenções, com tem alguma coisa meio espiritual nesse naipe de paus, uma intenção dentro da alma das pessoas, enfim. Então ele é um naipe mais fogoso. Então, esse 5 daqui, ele é uma situação que está dentro dessa situação de fogo, esse naipe fogoso, enfim, alguma coisa que acontece ligado com isso. Tá, então todos eles têm um contexto, né? Essas cartas dos arcanos menores, que são essas daqui que tem os números. Aí, os arcanos maiores, eles são um arquétipo, um símbolo que existe dentro da nossa mente, é como se fosse o nosso inconsciente coletivo como humanos. Nós temos todo mundo, em qualquer lugar do mundo, tem esses 22 símbolos dentro da gente. Cada um deles é alguma coisa que existe, alguma coisa dentro de nós, ela faz uma ligação com essas cartas, sempre. Bom, e todas elas têm vários símbolos. Tipo, desde das cartas quando se o céu ele tá azul, se ele tá amarelo, se tem nuvem ou não, tudo isso já é um significado. Se aparece o sol ou não, se aparece o mar, as roupas dos personagens que estão nas cartas é uma coisa importante no tarô, a cor da roupa, se é uma roupa mais simples, se é uma roupa mais se é um tecido mais claro, por exemplo, tem um animal aqui, tem um cachorrinho. Na verdade, não é exatamente um cachorrinho, não. Essa carta aqui, às vezes, aparece como um pequeno guepardo e às vezes aparece como um cachorro. Esse aqui tá parecendo um cachorrinho. Mas, enfim, tudo isso aqui, tudo que a gente vê na carta do tarô, elas são importantes. E essa carta número 0, que é o louco, ela inicia a jornada do louco, que é a jornada dos 22 arcanos maiores, né? Quando a gente fala a jornada do louco, é uma forma da gente aprender as cartas do tarô, mas tem várias formas também, tem várias histórias que a gente pode contar. Essa carta aqui é a primeira carta, que é a carta 0 ou a carta 22, como eu falei antes, ela pode começar nela, ela pode começar nela, ou ela pode ser a última. Ela sempre vai falar de um início ou de um fim de alguma coisa. Alguma coisa está terminando, alguma coisa está começando. A carta 0, a carta do louco, ela fala principalmente sobre a gente abrir um novo capítulo na nossa vida, mas sem a gente esperar muito, sem a gente se apegar muito ao que estava ao passado, também sem a gente se apegar muito ao futuro. Então é uma coisa meio neutra. A gente começar algo novo sem ter uma expectativa ruim, ou sem a gente ter muitas projeções, muita ansiedade sobre o futuro, sobre esperar algo para acontecer. Então, o louco, de certa forma, como ele começa algo sem levar em consideração o passado ou considerar o futuro, ele pode ser meio negligente sobre alguma coisa, não levar tanto em consideração uns perigos, né? Nessa carta aqui, ele tá olhando para cima, ele tá andando perto do penhasco aqui, ele não tá nem percebendo, ele tá próximo a cair, né? Então, ele não tá se atenando, ele não tá se preocupando tanto com o futuro, o que pode acontecer. Tem esse outro baralho que eu gosto bastante. Eu uso muito. Quando eu faço atendimento, eu uso três baralhos. Um baralho que é esse daqui, que é o do meio, das cartas que eu tô mostrando. E tem esse outro baralho, que chama After Tarot. É como se fosse as mesmas imagens, mas é alguns segundinhos
minutos depois que elas acabaram de acontecer. Então, essa carta aqui é o louco depois que ele andou e ele caiu. Então, essa carta, ele não estava prestando atenção no que estava acontecendo, e ele acabou caindo, né? Mas mesmo ele tá caindo, ele tá segurando a rosa, ele tá segurando a flor, então ele não tá muito preocupado que ele está caindo também. Então, o louco tem essa conotação de iniciar algo sem se preocupar muito com algo do passado, do futuro. Eu posso ser meio negligente, imprudente, alguma coisa que eu tô começando, né? Você está falando de uma pessoa, pode ser uma pessoa meio negligente, imprudente também. Então, tem essa ideia, né? A gente vai passar quando eu dou aula de tarô, a gente fala pelo menos uma meia hora, às vezes uma hora sobre uma carta. A gente não vai falar uma hora ou meia hora sobre cada carta, vai passar mais rápido sobre cada um dos arcanos. Mas, bom, aí o arcano zero é isso daqui. Agora, o primeiro arcano, que é a carta do mago, o mago, ele já presta atenção no passado, no futuro. O mago, ele é como se fosse um bom vendedor, assim. Ele é um bom marqueteiro, ele tem muita lábia, ele é malandro, ele tem muito jogo de cintura, ele sabe o que falar. Ele tá vestindo uma carta vermelha, ele tá vestindo uma roupa vermelha. Toda roupa vermelha no tarô são pessoas que têm uma intenção, uma personalidade. Ele tem um símbolo do infinito na cabeça dele. Tem duas cartas do tarô, tem o símbolo do infinito na cabeça. A carta do mago e a carta da feiticeira, a carta da força. Todo o símbolo do infinito quer dizer que ele tem uma ligação com o todo, ele tem uma meta, ele sabe onde ele quer chegar. Então, o mago é muito intencionado. Ele pode ser uma pessoa muito boa de lábia, muito boa de papo, uma pessoa que ela fala de. Ela é uma pessoa que ela tem vários talentos. Ela talvez não seja especialista em nada, mas ela sabe um pouquinho de tudo. Tipo, ela sabe um pouco de inglês, de espanhol, de mandarim, de francês, enfim, ela se vira em qualquer lugar, qualquer país, mas talvez ela não tenha nenhum aprofundamento, nenhuma língua, mas ela sabe muita coisa. O mago, ele sabe ler o vento, ele sabe ler tarô, ele tem aqui vários instrumentos dentro dessa mesa daqui. Ele tem uma adaga, ele tem o naipe de paus, o símbolo de paus, ele tem uma espada, o símbolo da espada, o símbolo do naipe de ouros e o símbolo do naipe de copas, né? Então ele tá falando que ele tá dominando os elementos, né? Então ele tem um certo domínio. Mas essa carta do mago é uma carta de performance. Ele tá fazendo uma performance para um grupo, pra umas pessoas, né? Ele é meio performático de certa forma. Então, a carta do mago, ela fala que a gente já tem os conhecimentos, as ferramentas para começar alguma coisa. A gente já está mais preparado para começar algo. E ela é uma carta que ela fala, de certa forma, de umas boas intenções, de certa forma. A pessoa, o eu, enfim, eu já tenho um preparo, eu tenho umas boas intenções, enfim. Então, a gente leva isso para o mago. E na jornada do louco, né? O louco, ele começou a jornada dele nessa carta aqui, na cara do mago, o louco, ele tá começando a aprender as coisas, ele tá começando a aprender o próprio talento dele, entender o que que é importante para ele ou não. Então, ele tá começando, tateando aí, né, nas situações. Aí a segunda carta, a carta 2, você lembra, o louco é o zero, é a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é uma carta que ela é uma carta muito focada, a gente usa às vezes a palavra voz interior, que ela tem uma missão. A missão dela é ela ficar, às vezes quando a gente precisa parar para estudar para uma prova, para um concurso, para uma apresentação, para fazer uma apresentação no trabalho, enfim, a gente precisa de uma pausa. Essa carta da sacerdotisa, ela fala dessa pausa. A carta da sacerdotisa, às vezes, a gente pode ver falando tipo, de estudar tarô, enfim, que ela era a primeira carta do tarô que ela apareceu, começou a ser concebida, enfim. Ela tem uma ligação muito forte com o próprio, o próprio símbolo feminino, todos os símbolos femininos, tipo, dando esse lado mais mais interno, mais receptivo, feminino, esse lado de eu entender todo o meu saber interior, a minha voz interior, a minha intuição, o que que é importante para mim, entender os meus ciclos, é uma coisa muito ligada com a carta sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é uma carta que ela não está exposta, ela está dentro de uma situação, de algum lugar, tipo, dentro de um quarto estudando, dentro de um templo, ou enfim. Então, ela está escondida de alguma certa forma. Então, ela pode falar de uma pessoa que está escondida também, ela pode falar de alguém que não está sendo totalmente honesto, alguém que está guardando alguma coisa, alguém que tá mostrando um pedaço, mas tem outro pedaço que está escondido, né? Ela tem, essa carta tem uma ligação muito grande com os vários símbolos da cabala, enfim, essas colunas preta e a coluna branca, tem dois nomes aqui de livros da Bíblia, que é o Burra e Jorá, aqui na cara da sacerdotisa, enfim, então ela tem vários símbolos místicos, ocultos dentro dela. E a sacerdotisa, mesmo que ela pode se apresentar como uma carta
mais virgem no sentido de não ter contato nenhum, ela é virgem no sentido, talvez não que ela nunca teve contato físico, carnal, sexual com alguém, mas ela é virgem no sentido de ela ser autossuficiente, ela não precisar de ninguém, de nenhum homem, nem de mulher, nem nada, ela é autossuficiente. Mas ela, a gente fala isso porque ela tem um símbolo, todas as várias pinturas antigas, se você for ver, quando tem uma fruta que tem semente na pintura ou na imagem, significa uma fertilidade feminina. E ela tem umas frutas atrás dela, né? Então ela tem essa fertilidade dentro dela. Então ela não é totalmente virgem, não tá, ela não é, ela é fértil, mas ela tá se importando com ela mesma, com a voz com a voz interior dela, com a missão dela, né? É algo importante. Então alguma coisa pode estar escondida. É importante olhar a minha voz interior, dar atenção para mim mesma, né? Muito importante nessa carta. Aí, na carta 3 é a carta da Imperatriz. A Imperatriz. E a, nessa carta aqui, a carta da sacerdotisa, o louco ele aprende que ele tem que se dedicar às missões dele, ele tem que estudar, ele tem que aprender, né? Ele tem que se fechar por um tempo para conseguir o que ele quer. Então não é as coisas vão cair só do céu, ele precisa se dedicar a alguma situação. Que é o que a sacerdotisa ela faz, ela se dedica a algum tipo de estudo. Agora a carta 3 que é a Imperatriz. A Imperatriz é uma carta que ela tá muito à vontade, ela tá usando uma roupa muito folgada, muito larga. Ela tem vários símbolos da própria Vênus. É uma carta muito ligada, por exemplo, com a Vênus na astrologia, ela tá ligada com o signo de Touro, o signo de Libra. Ela tá muito ligada com. Ela é uma imperatriz, então ela tem um controle sobre o império dela, sobre as posses dela, né? É uma carta que ela fala de um bem material, de um recurso material, de uma certa. Então não tá faltando dinheiro, não tá faltando recurso. É uma carta que, se você tá perguntando de alguém, e essa, tipo, como essa pessoa sente por mim, vai a Imperatriz ela sente uma certa atração sexual, física, ela quer estar perto, ela quer aproveitar os prazeres, os confortos da vida, sabe? E ela é uma carta muito abundante, tem vários símbolos no mapa, nessa carta aqui. Ela, primeiro, ela tá usando uma roupa muito folgada, é um tecido mais, parece mais caro, tem várias frutas na roupa dela, então essa coisa da abundância, da fertilidade. Tem vários trigos aqui, que é um símbolo de fertilidade, né? A Imperatriz no After Tarot, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela aparece com vários filhos. Então, tipo, é essa fertilidade dela, enfim. Cadê a Imperatriz? Sempre assim, quando eu quero achar uma carta, a carta nunca aparece. Talvez ela apareça também, ou não. Ah, olha, talvez era no outro baralho. Mas enfim, essa aqui do After Tarot tá aparecendo só. Não aparece os filhos dela, aparecem uns filhos de uns cisnes, enfim. Então tem essa coisa da fertilidade, da abundância, enfim. Mas tem algum outro baralho que eu tenho, que tem a Imperatriz com os filhos dela no colo. Eu vou achar, ou depois eu acho essa carta. Mas, enfim. Então, eu gosto muito da carta da Imperatriz. Tem uma outra coisa no tarô que dá pra gente calcular qual carta, qual que é o seu arcano regente. Que você pega o dia do seu nascimento, o número do mês que você nasceu, o ano que você nasceu, você soma tudo, você começa a reduzir, né? Você tira todos os nove, que é uma redução pitagórica. Então a gente não considera nove nunca redução pitagórica. Aí você soma, aí você vê quando somar e reduz até dar um número de um até 22. Aí você vê qual dos 22 arcanos maiores é o seu regente. O meu regente é o arcano 3, que é a própria Imperatriz. Então eu gosto bastante dessa carta. A próxima carta, que é o Imperador, é a carta que ela fala basicamente se você não tem uma meta, não tem um objetivo, não sabe onde você quer chegar, eu não posso te ajudar. É uma carta que ela fala de organização, de ter o pé no chão, de ser mais sério. Eu quero construir alguma coisa, eu tenho que levar as coisas mais a sério, né? Para relacionamento é uma carta, tipo, eu quero levar as coisas mais a sério, mas eu sou mais frio, distante às vezes também, né? É uma carta que ela tá segurando vários símbolos também da Cabala, a prova da maçonaria, da Rosa Cruz, enfim. Ela fala do mundo, tem muito simbolismo. Ele tá segurando o símbolo do mundo aqui na mão, na outra mão. Tá segurando o símbolo do mundo na mão dele. Ele tem esse certo aqui, que significa que ele tem um contato com algo divino, com uma meta, mas ele também tá segurando aqui na ponta, que ele segura bem na base, a importância das raízes, enfim. Então, é uma carta muito mais séria, ligado com as importâncias dos meus compromissos, ou ser punido, de certa forma, pelos meus descompromissos com algo, né? Então, e é uma carta, falando de pessoas, enfim, é uma carta que ela precisa levar uma situação mais a sério. Pode ser a gente precisar levar uma situação mais a sério, enfim, mas é uma carta que não, ela não deixa nada pela metade. Ela precisa
as coisas vão estar muito mais sérias nessa carta aqui. Bom, aí, que estranho, mudou as minhas luzes aqui atrás. Enfim, É, a carta de número 5 é a carta do Papa, do Hierophante. Essa carta, ela pode falar de um relacionamento que tá. Ela fala de coisas que estão dentro de uma estrutura, né? Então ela fala, por exemplo, de casamento. Que a gente casa, se a gente for, tipo, num cartório, a gente casa num cartório, a gente vai casar numa igreja, às vezes pode casar, tipo, na praia, enfim, uma cerimônia mais sem ter tantos, tantas coisas da sociedade, enfim. Ela fala de tudo que está dentro de uma sociedade, principalmente. Tipo, quando a gente vai fazer uma graduação, é uma coisa que está dentro de uma estrutura, de uma universidade, né? Isso é uma coisa da carta do Papa. A carta do Papa, ela não é uma carta que ela tem um conhecimento, que ela é passada por gerações, de uma estrutura, de uma sociedade, né? É uma carta que ela, obviamente, ela tem uma ligação com algo que está além da Terra, além do daqui, mas ela fala principalmente de uma devoção, de um comprometimento a alguma coisa. Pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, enfim, uma meta, mas ela tem essa devoção. E é uma carta que ela fala de transmitir uma mensagem. Por exemplo, tem um baralho que é o baralho zumbi de tarô, que é essa cara do Papa, ela é representada por uma televisão, porque essa coisa do Papa, eles tipo transmitir uma mensagem para uma massa. A televisão transmitir uma mensagem para uma massa. Então ela fala de transmitir uma mensagem para várias pessoas, né? Uma coisa grande de audiência é a cara do Papa. E, bom, aí na cara do Papa, o louco ele tá aprendendo as importâncias das estruturas, da religião, dos governos, enfim. Então ele vai aprendendo a lidar com tudo isso. Aí, gente, cadê a carta de número 6? Aqui. Não, tá aí. Pronto, aqui. Os namorados, que é a carta de número 6, o tarô. Os namorados, ele pode falar de relacionamento, claro, mas é uma carta que ela pode falar sobre qualquer tipo de relação, tanto relação amorosa, de sociedade, de trabalho, mas é uma carta que ela fala muito de dúvidas também. Por exemplo, eu posso ter dúvidas sobre se eu quero estar com essa pessoa ou não. A carta dos namorados do tarô mitológico, ela representa muito bem isso, porque além dela falar de uma paixão, ela fala de uma indecisão amorosa, tipo, o Paris, que é o príncipe que está representado na carta do tarô mitológico dos, dos namorados, ele tá com uma maçã de ouro e ele não sabe para qual deus ele vai dar essa maçã. Então ela fala dessa indecisão de amor, se eu vou para um caminho, se eu escolho uma pessoa, escolho outras, o que que eu faço, enfim. Então a carta dos namorados, ela pode falar disso, ela pode falar de eu tenho umas dúvidas, eu tenho mais de um caminho, mais de uma opção, né? Que é essa carta aqui, que ele não sabe se ele vai dar a maçã dourada para Afrodite, para Hera ou para Atena, né? Todas essas deusas, elas prometeram alguma coisa para ele, para o Paris, mas ele está em dúvida, não sabe para qual caminho que ele vai ainda. A carta dos namorados, ela fala disso, mas ela fala também um, que não, ela tem um anjo atrás, ela tem uma entidade atrás dela, que é isso daqui. Então ela fala que sempre uma união de pessoas tem alguma outra coisa, tem uma estrutura, uma energia, uma ligação que é criada entre essas duas pessoas também. Então ela dá importância para essa ligação também, a carta dos namorados. E na casa dos namorados, o louco ele tá aprendendo a se relacionar com as pessoas, né? Aí a carta 7 é a carta a carta da carruagem, a carta do carro, a carruagem, enfim. Às vezes ela pode aparecer como um cavaleiro também, né? Enfim, a carta da carruagem, a carta 7 é uma pessoa que ela é uma carta que ela tem ligação com a astrologia, tudo tá fora da Terra, porque tem vários símbolos astrológicos. Tem o símbolo da estrela aqui, ele tem uma lua minguante, uma lua crescente aqui, ele tem os símbolos de signos, de planetas no cinturão dele. Ele pode ser uma pessoa estrangeira. A carta do carro sempre está representando alguém que está vindo de longe. Então pode ser alguém que vem de outro planeta, de outro país, de outro estado, alguém que está longe de onde eu tô. A carta do carro, ela é uma pessoa que ela tá pronta para uma missão, né? Ela pode sempre te falar, pode ser uma distância que eu tenho com alguém. A carta do carro, ela pode falar sobre que eu preciso ir para longe, pode falar de uma viagem que pode vir para chegar, está para acontecer, né? Mas é uma pessoa que ela tá preparada, uma pessoa que ela tá com armadura, ela tá pronta, ela não tá indo para qualquer lugar sem estar preparada. Então ela tem uma missão para chegar a algum lugar, né? Então, no geral, tem isso aqui.
E a cara do carro, ela fala é o momento que o louco, ele tá aprendendo a lidar com coisas longe, distante, né? Com o preparo que ele tem que ter. A carta de número 8, a carta da força, é a, é a carta que eu falei, a outra carta, sem ser a cara do mago, que tem o... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. É outra carta, sem ser a carta do mago, que tem um símbolo do infinito na cabeça, né? Todas as cartas têm um símbolo de infinito na cabeça, eles têm uma missão, uma meta, eles sabem onde eles querem chegar, eles têm que ter um controle de algo, um domínio sobre várias coisas, né? A carta da feiticeira, a carta da força, ela tá domando o medo dela, tá domando um animal, né? É uma carta que ela pode estar ligada com um veterinário, por exemplo, ela tá colocando a mão dentro da boca de um leão, então, ela tem um total domínio sobre isso. A carta da força, ela pode estar falando do domínio que eu exerço sobre uma pessoa. É uma carta que ela pode ter uma ligação, por exemplo, um interesse sexual com alguém, um domínio, uma manipulação que eu tenho sobre algo, sobre alguém. É a carta da feiticeira, a carta da força. Ela está totalmente dominando esse leão. Ela está como se fosse uma situação que ela está conjurando um feitiço, um encantamento, ela está domando uma fé, ela está domando um medo, né? A carta da força, ela aparece muito quando a gente está precisando dominar um medo, dominar um receio que a gente tenha, para a gente não ser dominado, não ser consumido. Então, essa carta da força, ela permite que a gente domine essas questões. E tá, aí, agora, o arcano de número 9. Cadê, gente? Hum, Cadê ela, meu Deus? Achei. O arcano de número 9 é o Eremita. O Eremita, ele é como se fosse o Papa, a cara do Hierofante, mas ele é o Hierofante sem estar dentro de uma estrutura, de uma sociedade. É tipo uma pessoa que não tá dentro de uma graduação, ele tá, tipo, ele consegue os conhecimentos dele por ele mesmo, né? Ele tem essa lanterna que ele vai iluminando as coisas, iluminando o próprio caminho dele, sozinho, essa peregrinação, chegando a algum lugar, né? Então o eremita, ele descobre o próprio caminho, ele chega nos próprios lugares por si mesmo, ele tem uma certa solitude, né? Mas ele tá bem por ele estar sozinho. Ele fala de uma situação que eu preciso enfrentar sozinho, sem ninguém, que eu vou descobrindo as coisas por mim mesmo, eu não vou me sentir, eu não vou ficar, não vou ter uma falta de nada, mas eu vou conseguir descobrir as coisas, o talento que eu tenho sozinho. Sozinho eu vou conseguir dominar essa situação. E é uma carta que não tem a ver com relacionamento também, né? É uma carta solitária, é uma carta que eu sozinho, na minha independência, que eu vou descobrindo, chegando nos lugares. Bom, aí a carta 10, que é a Roda da Fortuna, ela fala de uma mudança. Ela tem vários símbolos, ela tem um símbolo de todos os naipes, ela tem todos os signos fixos aqui também, tem o signo de leão, o signo de touro, o signo de escorpião, que ele é representado por uma águia às vezes, o signo de aquário, que é representado por um anjo também, e cada um desses também representa um dos naipes do tarô. E todos isso daqui são símbolos da Cabala, são símbolos hebraicos. Basicamente, a cara da Roda Fortuna, ela fala que a única coisa que a gente não tem, que a gente tem certeza na vida é que a morte ela vai chegar. Ela fala que as mudanças são indispensáveis na vida de todo mundo. Ela fala de uma mudança. Ela não está falando de uma mudança boa nem ruim, ela fala de alguma coisa que está para mudar. Aí, tá, a carta de número 11 é a carta da justiça. A justiça, ela é uma carta séria, racional, lógica, ela tem que ser neutra, é uma carta passional, que ela tá usando vermelho também, né? Então a justiça, ela tá com todas as cartas, tem uma espada levantada para cima, ela tem que tomar uma decisão. Todas as cartas. No naipe de espada tem várias cartas, com espada para baixo, pro lado, para cima. As espadas para cima é uma decisão que ela tem que ser tomada, né? Então, uma decisão da justiça, uma decisão neutra, justa, né? Ela tem que buscar uma certa equilíbrio sobre uma decisão. Então, a justiça é uma carta racional, lógica, uma carta que ela precisa buscar um equilíbrio sobre alguma coisa, né? Porque senão, alguma coisa desanda, não chega no lugar, não vai para lado nenhum. Tô tentando ver se eu acho a justiça nesse outro baralho aqui, que ela aparece, tipo, o que acontece depois aqui. Essa outra justiça do After Tarot, aparece a justiça tendo que decidir alguma coisa entre um problema, uma pessoa com umas roupas mais simples, né? Com um rei. Então ela está decidindo alguma coisa, está ponderando os dois lados, né? E ela tem que fazer alguma coisa de uma forma neutra, sempre.
Ela tem que decidir algo de uma forma neutra. Aí o arcano de número 11 é a justiça, o arcano de número 12. Cadê você? Aqui. Peraí. 12, 13. Tá, peraí. Cadê você? O arcano de número 12 é uma carta famosa também no tarô, que é a carta do enforcado. Bom, essas cartas aqui, as próximas cartas, né? O enforcado, a carta da morte, a temperança, o diabo e a carta da torre, que são as próximas cartas, elas são um pedaço do tarô que a gente chama do caminho da dor do tarô. Um pedaço mais intenso, mais que são umas cartas que elas levam a gente a prestar atenção em umas coisas não tão leves assim. A carta do enforcado, ela sempre ela tem ligação com várias mitologias. Por exemplo, sempre quando alguém tem que fazer um sacrifício, ela tem que fazer alguma coisa para conseguir uma meta, para chegar em algum lugar. É, por exemplo, a carta do enforcado. Ela fala da gente ter que fazer uma pausa, um sacrifício necessário, vou ter um impasse, alguma coisa ela vai ter que esperar, não vai ser rápido para eu conseguir ter o resultado, as coisas não vão ser pro dia para o outro, né? Eu posso ficar numa situação meio chata, me incomodando por mais um tempo. É a carta do enforcado. Por exemplo, na mitologia nórdica tem o deus Odin. O deus Odin, ele fez um sacrifício necessário que ele ficar 9 dias, 9 noites pendurado na árvore, que é a Yggdrasil, para ele conseguir ter o saber das runas, que as runas é um oráculo que eu mostrei para vocês no comecinho dessa nosso encontro, dessa nossa aula aqui. E ele ficou 9 dias, 9 dias, 9 noites pendurado nessa árvore. Ele ainda deu um olho para ele conseguir uma coisa. Então ele fala desse sacrifício para eu conseguir ter algo a mais. Por exemplo, para passar numa prova, eu tenho que estudar, eu tenho que parar, sacrificar. Para eu conseguir, talvez, passar numa entrevista, eu tenho que estudar sobre a empresa, eu tenho que estudar sobre algo. Então ele fala sobre o sacrifício que eu tenho que fazer para conseguir ter alguma coisa, chegar a algum lugar, né? Às vezes meu relacionamento não tá numa situação fácil, maravilhosa. Mas eu tô num momento que a gente tem que fazer um certo tipo de sacrifício para daqui a um tempo a gente melhorar, né? Por exemplo, quem tem filho, né? Então, sabe muito bem, tanto os pais quanto as mães, que é um sacrifício no começo, né? Cuidar de um bebê um recém-nascido, muito pequeno, eu tenho que várias noites mal dormidas, né? Então, é um sacrifício necessário que eu tenho que fazer para eu ter algo a mais na vida, né? Para eu conseguir enfrentar esse momento da minha vida, enfim. Então, esse momento do sacrifício necessário é a carta do enforcado, sempre. Então, é uma carta que ela inicia essa parte do caminho da dor mais complicado. O enforcado, ele tá com a cabeça iluminada porque ele sabe por que que ele tá fazendo esse sacrifício, né? Pra onde que ele vai chegar. Aí a carta de número 13 é a carta da morte. Ela sempre fala de uma transformação, de uma coisa que vai chegar num fim. Ela pode ser uma morte de verdade, mas, por exemplo, quando a gente quando a gente é criança, a gente passa pela puberdade e vira adolescente. Um pedaço da sua vida morreu para um outro começar a nascer. Ela fala dessa período de transição, período de que alguma coisa eu tenho que deixar para trás, alguma coisa tem que morrer, para alguma coisa nova começar a nascer na minha vida. É essa carta da morte. Ela pode falar de um fim de uma situação, ela pode falar de um modo de ver, de pensar sobre algo, sobre alguém, sobre um relacionamento, que precisa parar de existir para algo novo começar a nascer, algo novo que faz muito mais sentido, isso é muito mais alinhado comigo, né? Então, alguma coisa tem que deixar para trás, falecer, para algo novo nascer, é a carta da morte. A carta 14, o arcano 14, é a temperança. Dentro do caminho da dor, a carta da temperança, ela é a parte equilibrada, a parte que está trazendo uma ponte aí, né? A carta da temperança, ela literalmente, ela fala sobre fazer uma ponte. É uma outra carta que tem um anjo, então é um outro ser angelical. Ela fala de alquimia, de transformação, que com calma, paciência, eu vou conseguindo chegar no que eu quero, né? Ela tem um pé na terra, um pé na água, então um pedaço dela tá imersa numa situação, um outro pedaço não tá. Um pedaço dela tá num relacionamento, outro pedaço não tá. Ela tá bem devagar, ela tá colocando a água de uma taça para outra, né? Então ela transformando as situações devagar, com paciência, com calma, é a temperança. Nada é rápido quando sai a temperança também.
E é uma carta que, de certa forma, ela fala de relacionamento, porque ela tá transformando duas situações, duas pessoas, duas coisas, né? Eu gosto bastante dessa carta também. Uma carta bem lenta, mas ela tem umas ligações com a astrologia também. A carta de número 15 é a carta do diabo. A carta do diabo, ela tem uma certa, se vocês forem prestar atenção, ela parece um pouco com a carta 6, que é a carta dos namorados. São duas cartas que têm pessoas, né? Elas falam desse envolvimento das pessoas. A carta do diabo, ela pode falar que ela fala das nossas obsessões, ela fala de vícios, ela fala de que eu posso ser obcecado, obcecada por um relacionamento, por uma pessoa, por uma substância. E esse relacionamento, essa pessoa, essa substância, elas podem me prender, me aprisionar, né? Eu posso me sentir preso por causa de algo ou de alguém, né? Que é essa prisão que eu posso ser. As minhas obsessões podem me prender por algo, né? Eu posso ficar tão obcecado por uma pessoa, por um relacionamento, que eu acabo não vendo mais nada. A carta do diabo é uma carta que ela tá ligado com envolvimento sexual, com interesse sexual, mas ela sempre tá falando que existe um interesse a mais. Por exemplo, a carta do diabo, ela fala de uma obsessão, que às vezes é importante a gente ter. Às vezes é importante a gente ter, tipo, uma mega obsessão por uma meta, uma coisa que eu quero chegar. Tipo, eu quero conseguir esse emprego, eu quero ter um X número, conseguir guardar um X número de dinheiro até o final do ano. Enfim, essa obsessão, essa minha meta por algo, essa carta do diabo. Mas ela fala também que às vezes as nossas obsessões, as nossas metas podem aprisionar a gente. A carta do diabo. Como as, os nossos prazeres, nossas obsessões carnais, enfim, elas podem ser uma prisão também. Uma das coisas que a carta do diabo ela fala pra gente. Mas é uma carta que ajuda para vários momentos. É, a carta número 16 é a carta da torre. A carta da torre é a carta mais intensa do caminho da dor no tarô. A carta da torre está tudo despencando, caindo. Ela pode estar falando de uma situação que não tem base nenhuma. Pode estar falando de um terremoto, de um relacionamento que vai cair, que não tem mais estrutura, não tem base, não tem onde chegar, né? Ela está falando de uma coisa que ela está precisando de passar por uma queda, uma destruição, para algo novo que faça mais sentido começar a nascer na sua vida. A carta da torre é a carta que ela pode falar de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, ela pode falar de vômito, tem uma coisa que está caindo. Então, é uma carta que as coisas estão despencando, caindo, começando a ter um terremoto aqui na minha vida para algo novo começar a nascer, ter mais estrutura mais para frente, né? É a carta mais intensa do tarô. A carta de número 17 é quando já passou esse pedaço mais intenso do tarô, as coisas estão mais calmas aqui, que é a carta da estrela. A carta da estrela, é uma outra carta muito ligada com astrologia, tem vários símbolos aqui, tem 7 estrelas, é uma carta que tem uma ligação com o planeta Vênus, que é a sétima estrela, mas enfim. Ela tá nua, ela tá sentada e ela tá ajoelhada. É uma carta que ela fala de uma certa passividade, tipo, tipo, você pergunta, uma pessoa ela vai tomar uma atitude? Essa é a carta da estrela. A pessoa não vai tomar atitude nenhuma. A estrela ela tá sentada, ela tá ajoelhada, ela não vai fazer nada, basicamente, né? Mas é uma carta que se a pessoa se perguntar, como essa pessoa sente em relação a mim? Essa é a carta da estrela? Ela talvez não vai tomar nenhuma atitude, mas ela se sente muito bem com você também. Ela tá nua, né? Então ela se sente natural, ela se sente mais livre, mais solta quando quando aparece a cara da estrela. Mas é uma carta que a gente tem que ter uma certa fé que as coisas vão melhorar. Mas ela é uma carta rápida, ela fala tipo de oração, de meditação, uma carta passiva principalmente, né? Não toma nenhuma atitude. A carta de número 18 é a carta da Lua. A carta da Lua, ela tem ligação com todos os signos de água, né? Tem um pouquinho de todos os signos de água aqui. Tem o signo de Câncer, tem esse símbolo aqui, tem o signo de Escorpião, signo de Peixes. Ela fala nosso lado mais profundo. A carta da Lua tem uma ligação muito forte com magia, com encantamento, com a própria Lua. Ela é uma carta que ela fala de oscilação das emoções. A carta da Lua, ela pode falar de, tipo, de substâncias, de vícios em álcool, qualquer tipo de substância, é uma coisa que me imerge, né? Ela fala muito das nossas emoções, é uma carta que ela fala, tipo, o que que as pessoas sentem por mim? Essa é a carta da estrela, da carta da lua, quer dizer, ela existe uma profundidade emocional, um apego emocional, mas por ser a carta da lua, a lua, ela troca de fase 4 vezes num mês, né, gente? Numa alunação.
Então tem a lua nova, a lua crescente, a lua minguante, a lua cheia, né? Então a carta da lua, fala que não tem uma resposta totalmente definitiva. As coisas estão muito oscilantes, estão muito lunares, não tem uma coisa mega certa, própria ainda. A carta da lua é uma carta que ela pode esconder várias coisas. E essa escondido, essas coisas escondidas da cara da lua tá ligado com algo emocional, algo dentro da gente, dentro de nós, né? Então existe uma riqueza muito grande nessa cara da lua, mas ela tá escondendo algo também. Aí, a próxima carta, a carta número 19, é a carta do Sol. Cadê a carta do Sol, meu Deus? É uma carta fofíssima que tem a criancinha. Só um minutinho. Tá. A carta do Sol é a carta que tem. Ela fala sobre crianças pequenas, principalmente, né? Ela tem. Não principalmente, ela fala de uma certa esperança. É uma criança, com vários girassóis na cabeça, montada num cavalo branco, segurando uma bandeira vermelha. Então ela tem uma certa intenção, personalidade. Ela fala de, por exemplo, se se eu tô passando uma situação que eu tô doente, sai a carta do sol, você pergunta como que eu vou me recuperar ou não? Ela fala, com certeza eu vou me recuperar. Os dias vão ficar mais quentes, vai ter mais sol, mais energia, mais vitalidade. A carta do sol, ela fala várias vezes, ela fala que alguma coisa vai vir à luz, alguma coisa vai ter uma exposição, alguma coisa vai ter uma claridade, uma alguma coisa vai vir com mais frequência, né? Então, assim, a cara do sol, ela fala que as coisas não vão ficar escondidas, né? Então, o que que essa pessoa sente por mim, essa cara do sol? Essa pessoa, ela sente uma vitalidade, uma generosidade quando tá perto de mim, ela sente um apego, ela pode sentir mais criança, mais feliz quando tá perto de mim, né? A cara do sol, ela pode ter sempre um significado positivo, mais claro, mas ela também pode falar, dependendo do que você está perguntando, que essa pessoa, ela pode queimar, ela pode ser muito difícil. Se eu ficar muito perto dessa pessoa, eu posso acabar me queimando, sair machucado de alguma certa forma, né? Depende da pergunta que a gente está fazendo. A carta de número 20 é a carta do julgamento. A carta do julgamento, ela fala de uma. É como se fosse uma notificação. Tipo, quando a gente recebe uma notificação no WhatsApp e tal, uma notícia, ela fala alguma coisa. Ela fala alguma notícia vai chegar, uma chamada, alguém vai me ligar, alguém vai falar alguma coisa para mim. Então, alguma informação vai chegar. E essa informação que vai chegar, ela pode ou ressuscitar uma situação, alguma coisa renascer, renovar, ou ela pode finalizar uma situação. A carta do julgamento é como se fosse o último teste de alguma coisa, né? Às vezes ela pode, se a gente está num relacionamento, as situações não estão muito claras, enfim, a carta do julgamento ela pode aparecer, tipo, talvez tenha um último teste desse relacionamento. Vocês podem testar alguma coisa, ver se vocês vão dar certo ou não. Aí depois desse último teste, você vai saber se o seu relacionamento vai continuar ou não. Pode ser a carta do julgamento. Ela fala desse último teste, essa última notificação, essa última testar alguma coisa em relação é a carta do julgamento. Agora, a última carta, que é a carta do mundo, ela é, ela é como se fosse a continuidade da carta da Roda da Fortuna. Ela também a Roda da Fortuna tem todos os símbolos, né, dos naipes aqui, dos quatro signos fixos da astrologia, e a carta do mundo também tem o signo de Touro, de Leão, o signo de Escorpião, o signo de Aquário aqui. Também tem os quatro naipes aqui. O mundo, ela tá dentro de uma redoma, né? Então, ela tem uma certa proteção. Ela pode falar de uma viagem que a gente pode fazer, mas ela fala de uma situação que ela tá meio complementada aqui. Eu tô protegido dentro de uma situação, eu tô preso dentro de algo, né? Mas ela pode falar que eu tô preso demais também. Às vezes eu não quero sair da minha zona de conforto, eu posso ficar muito dentro de casa, né? Eu posso não querer sair da minha redoma, do que me protege. É uma das coisas da cara do mundo. Mas a cara do mundo, ela fala de uma. Tô finalizando alguma coisa, finalizando um ciclo para um momento, né? Ela pode estar falando de pessoas que têm um destaque, por exemplo, pessoas públicas, influentes, enfim, também é a cara do mundo, que é uma pessoa que está dentro de tem uma, alguma coisa está redomando, uma coisa está em volta dessa pessoa, é como se tivesse uma vinheta em volta dessa pessoa, é a carta do mundo. A cara do mundo também é para ser representada uma pessoa meio andrógena, nem uma mulher, nem homem. A carta do mundo do baralho mitológico, ela é boa, ela parece realmente uma pessoa, um ser hermafrodita no meio dessa carta, que era
que é algo que era para estar aparecendo aí. E bom, é, como eu falei, não era pra gente mega se aprofundar em todas as 22 arcanos maiores, que não tem nem como, mas era pra ter vocês terem umas palavrinhas aí, para vocês poderem usar para esses dois jogos que eu vou falar para vocês agora. Dá para vocês jogarem tarô só usando as cartas dos arcanos maiores. Tem várias pessoas que só usam os arcanos maiores do tarô. Claro que quanto mais a gente usar todas as cartas, enfim, tem mais riqueza na interpretação e tudo mais, mas é possível usar só essas cartas aqui. Esses jogos que eu vou falar para vocês agora, vocês podem usar só essas cartas. O primeiro jogo é o jogo das decisões. São três cartas. A primeira carta, ela fica aqui no meio. A segunda carta fica para esquerda ou para direita. E a terceira carta fica oposta a ela daqui, né? Então, é um jogo que eu uso bastante quando eu quero decidir alguma coisa. Então, essa carta, a primeira carta que você tira é essa carta daqui. A segunda carta vai ser qualquer uma dessas duas, e a terceira carta vai ser qualquer a oposta a ela, né? Então, por exemplo, você vai perguntar: eu devo decidir, tipo, A ou B na minha vida. A primeira carta, que é essa aqui, ela fala sobre a situação. Ela vai dar um conselho sobre a sua indecisão, que está acontecendo no momento, né? Essa é a primeira carta que está aqui. Essa outra carta é se eu decidir a situação A, né? E a situação B é o oposto, por exemplo. Se eu tô interessado numa pessoa, mas eu não sei se é importante, eu não sei se eu continuo dando atenção para ela ou não. Mas você pode colocar na sua vida, você pode colocar o que vai tender a acontecer se eu continuar dando atenção para essa pessoa e que tende a acontecer se eu parar de dar atenção para essa pessoa, né? E a carta do meio é sobre o momento atual, sobre a sua indecisão, né? Então, isso aqui ajuda muito, né? Eu uso muito, muito essa tiragem mesmo. Tem uma tiragem evoluída dessa que tem 5 cartas, a gente coloca mais cartas para dar uma noção a mais nas decisões. Mas isso ajuda muito vocês a saberem que faz mais sentido nesse momento, para onde que eu vou. Eu uso muito essa tiragem mesmo, mesmo, mesmo. Uma outra tiragem, chama a situação, eu gosto de chamar de uma tiragem de situação do relacionamento. São 3 cartas, sobre o momento atual de um relacionamento. A primeira carta, a gente vai tirar sobre os sentimentos da pessoa em relação a você no momento. A segunda carta é as intenções da pessoa sobre você no momento. E a terceira carta, como essa pessoa ela se sente ou ela vê, por exemplo, o relacionamento ele virar um namoro, virar um noivado, virar um casamento, né? Você pode fazer isso para pessoas que trabalham com você, claro que em vez de ser um noivado, um namoro, você pergunta aí outra coisa. Mas dependendo da situação, do relacionamento com a pessoa, você muda essa última carta aqui. Mas isso aqui ajuda muito você a entender como que uma pessoa tá em relação a você. O que que você pode esperar, o que que ela tá sentindo, né? Ajuda muito, muito mesmo. É, São dois jogos muito úteis, eu uso muito, muito eles. Eles e as versões evoluídas dele aí em atendimento, enfim, para ajudar mais as pessoas a entenderem tanto o relacionamento, que elas podem decidir, enfim, ajuda muito. Uma coisa muito importante quando a gente atende pessoas com tarô é a gente não decidir nada para ninguém. É você mostrar, ó, se você fizer isso, isso que tem de acontecer, se você fizer aquilo, isso que tem de acontecer. Mas a gente nunca pode decidir nada por ninguém, porque a gente não vai comprar karma da vida de ninguém. Então a gente evita ao máximo decidir por outras pessoas. Então, isso é um conselho aí. Se vocês forem usar as cartas para outras pessoas, é importante não decidir para ninguém. Deixa eu ver uma coisa. Ou eu consigo revelá-lo, o vídeo vai ser disponibilizado depois. Talvez sim, não tenho certeza. Eu vou ver se eu vou conseguir disponibilizar ele ou não. Quando eu terminar a gravação da aula, eu vou ver como vai ser a qualidade do vídeo, porque recebi umas notícias, uma notificação aí no meio da gravação que tava dando umas falhas no arquivo, mas a minha ideia inicial era deixar essa aula gravada assim. Mas, bom, vamos ver o que vai acontecer. Bom, essa aula aqui na introdução ao tarô era basicamente tudo isso que eu tinha falado para vocês. Eu espero que eu tenha acendido pelo menos uma curiosidade dentro de vocês gostarem mais do tarô, de vocês buscarem mais conhecimento, de vocês começarem a usar, começarem a tirar uma carta por dia, mesmo que vocês só usar os 22 arcanos maiores. Você pode usar só os 22 arcanos maiores para tirar um deles por cada dia na sua vida, já ajuda bastante a você começar a ter mais vocabulário, ter mais ideias do que você pode, como você pode usar o tarô, o que você pode esperar de cada uma das cartas, né? Começa a criar sua própria ligação com as cartas, é uma coisa muito, muito importante.
E estou à disposição aqui também. Só lembrando, se vocês quiserem, eu vou mais para frente no mês de abril, quando eu terminar de dar essa minha turma de astrologia intermediária que eu estou finalizando por agora, o finalzinho de março, de abril, eu vou abrir uma turma de tarô para quem quiser. Então, tenho dois cursos de tarô. Tem um que dura 3 meses e tem um que dura 6 meses, que é a continuação do que dura 3 meses. O que dura, esse primeiro aqui, que dura 3 meses, a gente fala sobre intuição, sobre a história do tarô, sobre todos os símbolos de tarô, a gente fala sobre todos os arcanos maiores, a gente fala sobre as cartas da corte, a gente fala sobre os naipes. A gente não se aprofunda em todas as 10 cartas de cada naipe, mas a gente fala sobre o geral de cada um dos naipes, né? Tem várias. Eu sempre, quando eu dou qualquer curso, tanto de astrologia ou de tarô, eu priorizo muito que meus alunos eles façam trocas entre si, e durante as aulas a gente sempre vai ter aulas práticas, que a gente façam troca também fora das aulas, enfim, isso é uma coisa muito importante. E todos os meus cursos eu dou sempre um material para meus alunos. A gente tem um material, tem o livro do tarô com todas as cartas, enfim, tem várias palavras-chave, simbologia de todas as cartas, enfim. E é um curso esse primeiro curso dura 3 meses, como eu falei, então a gente tem uma aula de 1h20 por semana. Normalmente as aulas elas são na quinta-feira, no final do dia, ou no domingo, nesse horário, basicamente, que a gente está tendo essa aula aqui, são o horário que eu dou normalmente as aulas. E bom, é isso por enquanto. Eu vou passar depois no grupo, tanto do WhatsApp quanto do Instagram, eu vou colocar mais informações das aulas, se vocês tiverem interesse. E se tiver interesse, é só mandar mensagem para mim, que a gente eu posso falar para vocês como vai funcionar, quando vai começar e tudo mais. E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de introdução ao tarô, que vocês realmente usem as informações que eu passei para vocês agora. Você tenha um bom, maravilhoso aí resto de domingo e até muito breve, gente. Um beijão para vocês e obrigado por me assistir aí hoje, gente. Beijão. Tchau.